Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Graça e paz, boa noite. Queridos, estamos aqui nesta noite para trazer uma live para vocês, abençoada da parte do Senhor Jesus. Uma live de casais, onde nós temos se comprometido para trazer essa live para vocês todo sábado. Tivemos a live na quinta-feira por alguns contratempos, mas estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que vai entrando nesta noite, você vai compartilhando esta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você vai compartilhando, você vai dando uns likezinhos, você vai chamando as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos algo de Deus para você nesta noite. E nós temos como tema nesta noite, como guerrear no casamento. Como guerrear no casamento. Um tema muito bom, muito importante, onde nós vamos falar qual armas você deve usar para guerrear contra a pessoa, o inimigo que está tentando destruir o seu casamento nesta noite. Amém? Vai compartilhando, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz para nós se o som está saindo aí, em nome do Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele vai falar ao seu coração e ao meu coração. Vai dando os likes, quanto mais like você dá aí nesta live, mais pessoas vão ser alcançadas. Nós temos alcançado muitas pessoas aí em nome do Senhor Jesus, não para o nosso nome, mas para o nome do Senhor Jesus. Grande São Paulo tem sido alcançada grandemente. Interior, no sertão aí, da Paraíba, Recife, Bahia, tem chegado esta live lá. Rio de Janeiro também tem chegado, já chegou até os Estados Unidos esta live, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Essa live também chegou lá no país árabe. Eu esqueci o nome agora, mas também chegou lá para alcançar vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado em nome de Jesus. Então você vai compartilhando, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, porque existem pessoas que estão precisando ouvir algo da parte do Senhor. E nós temos conversado com alguns pastores, com algumas pessoas que trabalham também com casais, com casamento, e eles têm falado para nós que muitos casamentos estão sendo destruídos, estão sendo acabados. As pessoas não querem mais lutar pelo seu casamento, não estão aguentando mais estar vivendo junto. E às vezes as pessoas pensam que o seu cônjuge, ele é o seu inimigo. Às vezes pensa que o seu parente é o seu inimigo, o seu irmão é o seu inimigo, mas nós temos que analisar muito bem e ver que não é isso. Então nós estamos vivendo nesses dias de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo aí de uma pandemia, e muitos casais estão destruindo os seus casamentos, seus relacionamentos. Por quê? Porque não tem buscado as armas certas para guerrear pelo seu relacionamento. Então, dentro dessa mensagem desta noite, como guerrear no casamento, fica a pergunta: como está o seu casamento? Como você tem enfrentado as guerras que têm se apresentado diante desse momento? Quais são as guerras? Mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitas vezes nós nos pegamos guerreando
enfrentando com o nosso cônjuge na parte física. E nós queremos dizer que há uma guerra espiritual que se levanta a partir do momento que você deu o sim no seu matrimônio. O sim, você fez um voto. A partir daquele momento em que você fez o voto, você iniciou, né, uma guerra, uma batalha. Para quê? Para a construção desse relacionamento, para a construção desse casamento, está sendo travada algumas guerras espirituais. Por quê? Porque casamento ele revela muito mais o reino de Deus do que as questões físicas da terra. Então nós temos que entender que as nossas guerras não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades que estão tentando entrar pelas brechas que muitas vezes nós permitimos abrir, e ele vem ciranda sobre o nosso casamento, trazendo dissenções, divisões, separações, né? E vemos hoje um número crescente de divórcios, com pessoas que tinha tudo para dar certo, mas por que não deu certo? Porque não soube utilizar as armas e não soube guerrear uma guerra que ela é mais espiritual do que física. E infelizmente, quando não se entende na parte espiritual, há uma guerra física travada e que acaba as duas partes perdendo. Por quê? Porque as suas guerras não são na terra, não são físicas. As nossas batalhas são espirituais. Amém? Amém, glória a Deus. Marta Dias está conosco. Marta Dias está conosco. Deus abençoe tua vida, Marta, a vida do pequeno Antônio, do seu esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sabemos já que você está bem melhor, para a honra e glória em nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então vai compartilhando, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Compartilha, chama mais um, né? Chama mais um, chama o seu vizinho, chama o seu irmão de igreja, chama aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, chama o seu sogro, a sua sogra, para participar desta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Já já nós estamos começando, tá? Nós vamos entrar no assunto aqui, como guerrear no casamento. Como guerrear no casamento. Será que você tem as armas para vencer ou você tem perdido? O que você tem nas mãos? Você tem a arma certa para vencer, né, a dificuldade que vem sobre o seu casamento, ou você tem perdido, né? Batalhas são batalhas, né? Aonde Deus gerou o casamento, que não é lei, o casamento não é lei humana, veio do coração de Deus, família é do coração de Deus. Então nós temos que entender que todas as guerras que se levantarem sobre as nossas vidas, é do céu que nós vamos ter recurso para estabelecer um novo, uma restauração. Porque não tem como eu vencer batalhas na terra, na onde Deus me dá ferramentas espirituais. Eu preciso vencer como? Como você tem lutado o casamento? Qual armas que você tem disponibilizado para enfrentar as guerras que você tem enfrentado? Qual é a forma? E isso aqui eu estou falando para um ambiente de quem? De pessoas que são cristãs. Pessoas que têm um convívio com a palavra de Deus, mas muitas vezes têm utilizado ferramentas totalmente ao contrário. Por isso nós vemos hoje, dentro das congregações, dentro das igrejas, pessoas com terceiro, quarto, quinto casamento, e para ele está normal. Está normal, porque hoje a sociedade eles nos apresentam esse fato, essa realidade. Mas os meus olhos, eles não podem ser como o mundo está sendo visto, mas eu tenho que olhar com os olhos de Cristo. E quando eu volto para a palavra, eu tenho que entender, dentro da sua particularidade de casamentos que tem sofrido abuso psicológico, aceito o adultério. Ele não faz parte, não é da parte de Cristo o divórcio. E a própria palavra vai dizer assim que a carta de divórcio foi liberada por causa da dureza do meu e do seu coração. Então quer dizer que isso não foi algo que foi da parte de Deus, foi que nós
por causa da dureza do nosso coração, foi imposto para que fosse liberado esse fato. Então, nós temos que entender que diante do Senhor, não temos que abrir portas ou margem para essa verdade de divórcio, ela se estabeleça sobre a nossa casa. É como eu tenho dito dentro da minha casa, conversado com meu marido. Eu não aceito o divórcio. Porque quando eu trago esse poder naquilo que eu digo que eu não aceito, eu tenho guerras para enfrentar, eu vou ter uma jornada para essa verdade permanecer. Mas é algo que eu determinei para minha casa. É difícil? É. Mas é possível, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele está conosco todos os dias. E por essa verdade, eu consigo me manter até a concretização, ou seja, até o fim dos meus dias. Até que, como a palavra, como nós entendemos, de um voto que eu fiz, até que a morte nos separe. E essa é a verdade. Amém? Então nós temos aí como tema essa noite, como guerrear no casamento. Como você tem lutado no casamento. Quem é de fato, você sabe quem é de fato o seu inimigo? Você tem, aí quando você faz uma análise, você tem, aí você começa a analisar, você tem vencido ou você tem perdido? Você tem vacilado muito mais, você tem dado vazão para que o mal te vença ou você tem vencido? Será que você já conseguiu fazer uma análise no seu casamento, olhar com os seus olhos, não somente físico, mas principalmente seus olhos espirituais, e saber que em tempos de conflitos, em tempos de crise, quais são as armas que você tem utilizado? Essa noite é como guerrear no casamento. Amém? Vamos dar início. Como guerrear no casamento. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz. Eu sou o Reginaldo da Leia. Eu sou a Leia do Reginaldo. Juntos somos casados para sempre. Há 13 anos. Vamos fazer 14 anos agora, no mês de agosto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, bora lá, irmãos. Essa ministração, irmãos, ela não vai... Ela vai ser tão estendida. Vai ser uma ministração bem objetiva nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Como guerrear no seu casamento, né? Como você tem lutado no seu casamento. Como que você tem lutado pelo seu casamento? Que armas você tem pegado, tem trazido, utilizado para lutar no seu casamento? E quem de fato é o seu inimigo? Você já pensou nesta pergunta, quem de fato é o seu inimigo? Com quem você está lutando? Você tem vencido ou tem perdido? O que você tem ganhado dentro do seu casamento? Você tem ganhado, você tem tido vitória ou você tem tido percas? Já não sabe mais o que fazer? Às vezes você está dentro do seu casamento, está passando por situações, né, por lutas, por adversidades, por algo que está acontecendo e você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe quais as armas você deve usar para derrubar esse inimigo que está tentando destruir o seu casamento nesta noite. E quem não é o seu inimigo? Quem não é o seu inimigo, amor? A palavra em Efésios capítulo 6, no verso 12, vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, quem não é meu inimigo? Meu marido não é meu inimigo. A esposa não é a inimiga. Os filhos não têm sido os nossos inimigos. E na realidade nós colocamos esses como se fossem os nossos inimigos. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer em Efésios 6,12 que as nossas guerras
Não é contra carne nem sangue, mas mas aos poderes e autoridades, ou seja, os dominadores deste século, deste mundo. E quem é o dominadores desse mundo? Quem é o inimigo da nossa alma? Quem tem tentado destruir, trazer divisões, contenda, traição, adultério no casamento? Quando nós deixamos nos envolver por esse ambiente de destruição, nós estamos deixando que os dominadores desse mundo estejam dominando as nossas vidas, esteja dominando as nossas decisões, as nossas escolhas, trazendo uma divisão e um distanciamento no casamento e fazendo com que haja conflitos muito maiores do que o Senhor ele quer que nós venhamos enfrentar. Porque o capítulo de Efésios, né, capítulo 6, verso 12, vai dizer assim: pois a luta não é contra pessoas. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Lutar com quem? Contra quem? Lutar para quem? E qual o objetivo? E qual o objetivo desse lutar? Então, o capítulo de Efésios está nos dizendo: pois a minha, a sua que está aí do outro lado, a nossa luta não é contra pessoas. E o que nós temos visto é pessoas lutando contra outra pessoa. Membros de uma família lutando contra o outro. E que nós temos visto casais lutando contra si. E não ajuntando forças, né? Unindo forças para lutar contra os poderes e autoridades, né, desse mal, contra os dominadores desse mundo, das trevas, que é quem? Que é o diabo, que é Satanás, né, contra as forças espirituais, que são dos mal, que estão nas regiões celestiais. Então as pessoas, elas estão lutando contra elas mesmas. Está lutando contra o seu cônjuge, está lutando contra a sua família, está lutando contra o seu marido, contra a sua sogra, contra o seu irmão, contra o seu cunhado, contra o seu sogro. As pessoas estão lutando contra elas mesmas, né? Mas não tem criado forças para lutar, né, contra aqueles que têm dominado esse mundo, que têm dominado esse século, que estão em trevas. As pessoas, elas criam forças, né, de tudo quanto é lugar para lutar, mas ela não cria força para lutar contra as hostes espirituais, né, contra as hostes malignas das regiões celestiais, que estão nas regiões celestiais. Então lutar contra quem? Lutar para quem? Né? E vamos lutar contra quem? Você não deve lutar, meu querido, contra o seu cônjuge. Não. Mas você deve lutar contra as regiões celestiais, contra o inimigo, né, a potestade do mal que vem para destruir o seu casamento, que ela quer dominar a sua família, dominar a sua casa, dominar o seu relacionamento. Essas pessoas, né, vamos dizer assim, no mundo espiritual que nós temos que lutar contra. Porque a nossa primeira luta é contra nós mesmos, né? Contra o nosso desejo, contra as nossas vontades. E aí, quando nós damos vazão para essas verdades, que é a concupiscência da carne, né? O nosso desejo, o que vai acontecer? Nós vamos estar abrindo portas para que o inimigo entra e usa desse meu desejo, que usa dessa minha vontade para poder lutar contra o outro. Quando nós entendemos que no casamento nós temos que estar unindo as nossas forças para vencer as batalhas, que é a construção do casamento. Porque se eu não souber quem é o inimigo, né, eu vou atacar o alvo errado. Eu vou gastar energia, eu vou perder munição, né? E se eu ataco o inimigo errado e eu perco a munição, não tenho o alvo certo,
automaticamente eu vou se tornar uma presa fácil. Então, se você não sabe, né, que é o inimigo que você está batalhando, né, que se você está atacando o alvo errado ou a pessoa errada, você vai gastar energia, né, você vai perder munição e automaticamente você vai se tornar uma presa muito fácil para o inimigo. Porque aí você não vai colocar só, a sua briga não vai ser somente contra o seu cônjuge. Vai ser contra a sua sogra, vai ser contra os seus cunhados, e assim vai aumentando. Por quê? Porque nesse ambiente matrimonial, quando eu dou espaço para brigar com o outro, em vez de eu unir forças para vencer os conflitos e os problemas que surgem, eu acabo trazendo mais problemas. Por quê? Porque a minha briga não vai ser só com meu marido, também vai ser com a minha sogra, também vai ser com os meus pais. Muitas vezes também vai ser com os meus cunhados e cunhadas. Então você vê que a tendência de quando eu entro em conflito com o meu cônjuge, eu estou entrando em conflito com toda uma casa e principalmente eu estou indo contra a minha própria carne. Porque a palavra do Senhor, ele vai dizer assim, que quando nos casamos nós nos tornamos uma só carne. E a própria palavra do Senhor vai dizer assim, que quando eu vou ferir o outro, eu automaticamente estou me mutilando. Por quê? Porque eu sou um com ele. É porque os casais, quando eles estão nessa guerra, né? Nessa guerra, ele pensa, ele acredita, né? E ele tem com ele, dentro do seu pensamento, da sua convicção, que o seu inimigo é o seu marido ou é a sua esposa. Né? Mas só que automaticamente eles se enganam. Lá na frente eles vão ver que estão completamente enganados. Por quê? Porque nós lemos o capítulo 6, o verso 12, né? Que dessa ministração de hoje, e ela está nos dizendo automaticamente, ela está nos abrindo um leque, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra a sogra, não é contra o sogro, não é contra o filho, não é contra o cunhado, não. Mas a nossa luta é contra as forças espirituais que têm tentado destruir o nosso casamento, que estão nas regiões celestiais. E isso é em tudo, né, filho? Isso é no casamento, isso é no relacionamento entre mãe e pai. Porque o que tem acontecido? Os filhos têm se rebelado contra os pais têm levantado e suscitado a ira dos filhos. Amados, nós estamos vivendo sim os últimos tempos. A palavra do Senhor, a cada dia que tem sido mais real, tem sido mais verdade aos nossos olhos. Então, de fato, nós temos que vencer as nossas guerras contra o mal, que tem tentado infiltrar sobre as nossas vidas. Quando nós vamos olhar a palavra do Senhor, o inimigo ele só precisa de uma brecha. Sim, verdade. Para ele poder destruir toda uma casa, ele precisa de uma brecha. Vamos para a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Neemias, querido. Enquanto Neemias estava lá no palácio do rei, servindo ao rei, né? Ele estava bem, ele estava confortável. Mas chegou para ele a notícia de que os muros e as portas da sua cidade estavam destruídas, as portas estavam queimadas. Ele saiu da sua zona de conforto e foi para aquele lugar. E a primeira coisa que ele teve que fazer não foi restaurar somente as portas, mas foi reconstruir os muros, tampar as brechas. Porque uma raposinha poderia entrar para lá, ou seja, o mal, ele entra quando nós damos brechas. E muitas vezes o casamento tem se destruído porque não tem se levantado para poder fechar a brecha. Qual é a brecha? Às vezes você tem enfrentado a luta da pornografia, a luta de uma conversa mal colocada na rede social. São brechas, querido. Está tão distante e ao mesmo tempo é tão perto para destruir o seu relacionamento. Não somente o seu relacionamento com o seu cônjuge, mas principalmente o seu relacionamento com Deus. Quando eu não me relaciono com Deus, eu preciso aprender a relacionar-me, voltar ao estado original. Há uma necessidade de voltarmos a fechar as brechas um dia que foi fechada.
É tempo de restaurar as brechas. É tempo de restaurar as brechas e destruir toda ação maligna que tem tentado infiltrar. Quem vai fechar a brecha? É eu e você. O poder para destruir está em mim e em você. Então, em nome de Jesus, se agora você conseguiu distinguir quem é o seu inimigo, então, querido, é tempo de nós restaurarmos o nosso casamento. Então, para nós restaurarmos o nosso casamento, meus queridos, nós temos que tampar essas brechas, como a minha esposa falou. Então, nós temos lutado contra a pessoa errada. Nós temos lutado, temos colocado na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso pensamento, que o meu cônjuge, ele é o meu inimigo. Mas não. Jesus, ele está chamando eu e você nesta noite para nós pararmos, né, de ir nessa luta, nessa batalha contra o meu cônjuge, contra o seu cônjuge. E agora mesmo nós fazemos o quê? Nós irmos contra aquele que quer nos destruir. Então você agora já tem já foi aberto para você que o seu cônjuge, ele não é o seu inimigo, mas sim os espíritos, né, que estão nas regiões celestiais, né, que é o diabo, que é Satanás, que quer destruir o seu casamento. Quem é o seu inimigo? Já foi aberto aí, né? Já foi entendida essa verdade. Quem é o seu inimigo? Mas aí, aquele que realmente quer destruir a sua família é Satanás. Então a gente já teve esse entendimento. Essa é uma verdade. E a vontade dele é que você nunca descobrisse isso. Para que você destruísse o seu casamento lutando contra o seu cônjuge. O que nós temos visto hoje nas redes sociais e nos jornais? O cônjuge um matando o outro, dizendo que é pelo cuidado, né? Porque não, eu vou abrir mão do casamento, porque ele não tem cuidado, porque ele não... Mas não é, amados, o problema aí é que você não conseguia identificar quem era o seu inimigo. Quem era? As pessoas não conseguiam identificar. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, ó, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, se nós já identificamos quem é o inimigo da nossa alma, que tem tentado nos destruir, é tempo de restaurar as brechas. É tempo de vigiar, né? É tempo porque de vigiar. O inimigo, o diabo, ele tá o quê? Ele tá andando, ele tá ao redor. Quando falo ao redor, ele está andando ao nosso redor. Ele só está esperando o quê? Só está esperando uma brechinha para ele entrar com força e fazer a destruição. Né? Como diz o versículo aqui, está rugindo procurando a quem possa devorar. Ele quer só uma brechinha para entrar e destruir, fazer uma bagunça total no seu casamento, na sua vida sentimental. É isso que ele quer. Ele quer trazer a destruição dentro da sua família, né? Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua parentela, a sua comunhão com o seu sogro, com a sua sogra. É isso que ele quer. Então ele está o quê? Ele está ao redor, ele está andando. Porque o inimigo, ele é paciente. Ele espera o momento certo, a hora certa dele atacar. Então ele anda ao redor. Às vezes, eu sempre tenho isso comigo. Quando está muito calmo as coisas, pode crer que uma hora vai vir alguma coisa. Amado, pode falar. Porque quando está muita calmaria, né, tá tudo ali, parece que está tudo perfeitinho. Mas o inimigo, que ele só está esperando a brecha
para dar o seu bote. Então, nós temos que procurar se revestir, porque quando vir esse bote do inimigo, nós estamos fortes, né, e firmados de pé na presença do Senhor e com as armas certas para nós lutarmos contra esse ataque que o inimigo ele vem contra o nosso casamento. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 25, no verso 28, vai dizer assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amado, o inimigo ele está aí para nos destruir. Ou seja, destruir o seu casamento. E aí a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que nós precisamos ter um domínio. Nós precisamos ter o controle. E o que a palavra do Senhor quer nos dizer? Que nós temos esse poder, que está em nós, esse poder para poder mudar a situação. Querido, tentar, ele pode. É do diabo ele vir tentar, atacar, afrontar, ele entrar. Agora, permanecer ou destruir, o poder está em nós, de permitir ou não. Verdade. Por quê? Porque quando eu vivo as verdades do casamento, eu estou estabelecendo muros de proteção. Quando eu venho com a responsabilidade de assumir os propósitos que Deus colocou sobre a minha cabeça e o meu marido, né? E Deus colocou sobre a cabeça do meu marido, nós assumimos essa verdade, colocando Cristo como prioridade. Não tem como nós não proteger a nossa casa, mas isso não impede que o inimigo ele não tente tentar infiltrar. Entrar, né? Para destruir, né? Para destruir. É a mesma coisa, não é porque você é cristão que o inimigo ele não vai vir para cima de você, é exatamente sobre você que ele vai querer arrancar dessas verdades que nós estamos vivendo. Sim. Então no casamento é exatamente isso, nós trazemos luz essa noite para vocês entender que o seu inimigo não é o seu cônjuge. E que se de repente o seu cônjuge, ele está te afrontando, ele está te ameaçando, ele está fazendo algo, é porque o inimigo tem dominar as decisões dele. O inimigo está sobre isso, tem estado na mente e no coração. Mas a mulher sábia, ou o homem sábio, ele vai estabelecer tempo para saber as ferramentas que vai usar, não contra ele, não contra ela, mas contra o mal que está utilizando ele. Verdade. Então nós temos que ter essa verdade. Sejam sóbrios e vigiem. É o que a palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. Então nós precisamos saber qual armas nós temos que vai funcionar para nós vencer esse inimigo, né, que tem tentado destruir o nosso casamento. Então quais são as armas, né, que vai funcionar para a gente vencer esse inimigo? Qual é a arma que eu tenho na minha mão? Qual é a arma que Deus, né, ele nos dá para nós vencer esse inimigo? Qual é a arma que Deus nos dá que vai funcionar para a gente vencer esse inimigo que tem tentado destruir o nosso casamento? Que nós já sabemos que não é o nosso cônjuge, mas sim Satanás, o diabo, que quer destruir o meu casamento e o seu casamento, né? E o seu casamento, o meu casamento e o seu casamento, né? E como guerrear no casamento? Como guerrear no casamento? Em Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, querido, para eu saber, submetam-se a Deus, para eu me submeter, é entender que eu tenho que me colocar numa posição de submissão. Mas submissão a quem? Submissão a Deus.
Ou seja, eu me apresentar diante de Deus, não para que Ele venha me apresentar armas, mas que primeiro eu venha aprender a ter relacionamento. Por quê? Porque oração, querido, não é um momento para você entrar, para você utilizar para adquirir bens. Oração não é algo para você entrar porque você quer algo da parte de Deus. Mas oração é algo que é para você estabelecer, para trazer relacionamento. Porque quando eu entendo o que é relacionamento com Deus, o próprio Deus, ele tem prazer de fornecer a nós armas e ferramentas para poder conduzir o meu casamento, o meu matrimônio, o meu relacionamento conjugal. Porque essa passagem de Tiago, capítulo 4, verso 7, né, ele está dizendo assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então fica a pergunta: como resistir o diabo? Como que nós vamos resistir o diabo? É nós se submetendo o que? A Deus. E como nós vamos se submeter a Deus? Como nós vamos resistir o diabo? Em oração. É na oração que nós se submetemos a Deus, que nós vamos resistir o diabo. É tão simples. É na oração. Então eu tenho que o quê? Entrar em oração, né? Ser submisso ao Senhor, entrar em oração ao Senhor Jesus, que o Senhor vai trazer para mim as suas armas para mim resistir o diabo. Mas como o Senhor vai trazer para mim essas armas? Como que eu vou conseguir essas armas? Eu vou ter que entrar no quê? Eu vou ter que entrar no meu quarto de oração. Né? Lá no meu quarto de oração, conforme Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, vai dizer assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, para eu vencer esse inimigo, né, para me guerrear esse inimigo, eu tenho que submeter ao Senhor em oração, entrar dentro do meu quarto, conforme Jesus está me ordenando, conforme Jesus está me explicando, conforme Jesus está me conduzindo, né? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar, né? Eu vou fechar a porta, porque a porta é Cristo, Ele vai estar com você, e eu vou orar ao Pai, pedindo para o Pai interceder por mim, e vou colocar na mão do Pai, para que o Pai venha me dar as armas e ouvir a minha oração que vai chegar até o céu, para que Ele venha entrar nessa batalha juntamente comigo, e Ele vai me dar as armas, para quê? Para que eu venha vencer essa luta, essa guerra. E como que eu vou vencer essa guerra? Orando e jejuando, lendo a palavra do Senhor, buscando a face de Deus. Porque nós temos visto muitas pessoas estão dentro do relacionamento e ela não tem buscado, não tem se submetido a Deus. Ela não tem buscado em oração. Ela não tem se entrado no seu quarto e falado com o Pai, né? Mas ela tem falado com outras pessoas, tem exposto o seu problema, a sua fraqueza. O meu casamento não está dando certo, o meu casamento está a ponto de acabar. Fala com uma pessoa que não vai agregar nada a você, que não vai te ajudar em oração. Ela não tem coragem de dobrar o joelho, entrar no seu quarto e orar e falar com o Pai, para que o Pai venha resolver o problema dentro do seu casamento, destruir o seu inimigo que está tentando destruir a sua família, a sua casa. Não, mas ela tem coragem de entrar dentro de uma casa e expor todo o seu relacionamento para outra pessoa. Mas ela não expõe o seu relacionamento para Deus. Ela não fala com Deus, ela não entra no quarto e fecha a porta e fala com Deus. Mas ela abre a porta da sua casa
e coloca uma outra pessoa e fala com a outra pessoa, mas não fala com Deus. Não tem como. Se você não entrar no seu quarto, lugar de intimidade, lugar de relacionamento, é lá que você vai falar com o Pai, é lá que você vai falar com Deus, é lá que Jesus vai manifestar a sua glória, é lá que você vai ouvir a voz do Senhor, porque Jesus ele ainda fala na terra, Deus ainda fala na terra, é lá que o Senhor ele vai te chamar no secreto e vai te mostrar quais são as armas para você guerrear e você conseguir a vitória dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Submeter-se a Deus é revelar quem você é. Às vezes eu estou brigando com o meu cônjuge e muitas vezes é você que está precisando passar por um processo de libertação, por um processo de um novo. Às vezes nós olhamos e cobramos tanto do outro, mas aí quando a palavra vem, olha, portanto submeta-se a Deus. É tempo, mulher, de repente você se submeter. Às vezes, homem, é o tempo de você se submeter a Deus. Submeta-se para que você comece a olhar e ver que você também é imperfeito e que precisa de uma mudança em você. Que de repente, se o seu casamento está no conflito, está deixando a ponto de trazer brechas maiores para o inimigo estabelecer ninhos de discórdia, é tempo de você submeter-se a Deus, sim, para Deus trazer luz para dentro de você e você começar a entender quais são as raposinhas que estão em você e que precisam ser lançadas fora. Há verdades que precisam ser trazidas sobre você para que você venha a ser liberto de algumas sujeiras que estão escondidas debaixo dos panos. E a palavra do Senhor essa noite, Ele quer trazer luz para tirar toda a sujeira debaixo do tapete. Às vezes o que tem faltado para o seu relacionamento deslanchar, para o seu casamento dar certo, é você vir com o princípio da verdade. Qual é? Confesse os seus pecados. Irmã, mas se eu confessar agora, ele vai me matar. E imagina se Jesus volta hoje e ele faz a chamada com você. E você está debaixo de uma mentira. Você não vai estar indo por um caminho de salvação. É preciso confessar o seu pecado. Às vezes o seu casamento, ele está num caminho de destruição, porque você não sabe o que é se submeter ao outro. Você não sabe que você precisa largar alguns maus hábitos que têm gerado conflito no seu casamento. É preciso você voltar, se sentar e conversar com o seu cônjuge. Olha, vamos trazer verdades para o nosso casamento. Vamos trazer luz para o nosso casamento. É necessário para que nós venhamos vencer as guerras que muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar. Verdade, né? Então, você descobriu que o seu inimigo não é o seu marido, né? Não é o seu cônjuge. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que amá-lo. Você tem que orar por ele, você tem que clamar para que Deus venha libertá-lo, para que o quê? Para que Deus venha tratá-lo, né? Para que Deus venha o quê? Trazer o melhor na vida do seu cônjuge, para vocês viver o melhor dessa terra, para vocês viver um casamento perfeito, agradável da parte do Senhor, para vocês viver um casamento extraordinário. Então você tem que trazer para a sua vida, agora que você sabe que o seu cônjuge não é o seu inimigo, você tem que trazer aqui um estilo de vida para o seu relacionamento, um estilo que, de vida de oração. Você tem que orar o que? Sem cessar. Você tem que trazer estar mais próximo, trazer Deus mais próximo de você, você se aproximar mais de Deus, ter mais uma intimidade com o Senhor, mais um relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque quando você tem relacionamento com o Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor ele te dá autoridade. Para quê? Para você resistir o diabo, para você resistir Satanás.
a ponto do que? De Satanás fugir de perto de você, de perto do seu relacionamento, de perto da sua família, de perto do seu filho, de perto da sua sogra, de perto de todo mundo. Então, quando você estabelece a proximidade com Deus, quando Deus está próximo de você, você cria um relacionamento. Como que você cria esse relacionamento? Através da oração. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, tranca a porta e começa a aclamar ao Senhor, você cria uma proximidade, um relacionamento com o Senhor. Aí Ele te dá autoridade para você resistir o diabo, resistir às tentações, resistir àquilo que vem contra a sua vida, contra a vida da sua família. Então, meu querido, você estabeleça na sua vida alguns horários, né, por dia, para o quê? Para você estar o quê? No seu quarto. Que quarto? No quarto de guerra, no quarto da oração, né, onde você vai orar, onde você vai clamar, onde você vai suplicar o Senhor, para que Deus venha entrar dentro da sua família, do seu relacionamento e trazer o extraordinário para você viver uma vida plena e saudável dentro do seu casamento, dentro da sua vida conjugal, da sua vida familiar, para você desfrutar das delícias que Deus tem para a sua vida, para você ter uma vida de concordância junto com o seu marido, para você viver uma vida plena com o seu sogro, com a sua sogra, porque às vezes você não se dá bem com o sogro, não se dá bem com a sogra, porque às vezes você pensa que é ela, às vezes você pensa que é ele. Não, é o inimigo que está lutando para tentar destruir a família através da vida dele. Então você tem que pegar essas armas e lutar. A arma é a oração, é o jejum, é o clamor, né? É a intimidade com o Senhor Jesus. Então, amados, a gente está falando, né? Faça oração em estilo de vida. Nós ministramos aqui para casais, né? Tem um curso, tem 13 aulas, e uma das aulas é falando exatamente sobre oração. Porque é muito difícil você estabelecer uma vida de oração. Principalmente você e seu cônjuge. Estabelecer essa verdade como estilo de vida, como o marido e a esposa estar junto em oração, é difícil. É difícil, mas é possível? É possível. Mas quando nós falamos fazer a oração um estilo de vida, isso quer dizer que tem que se tornar um hábito. Por que se tornar um hábito? Você não toma banho todos os dias? Você não come todos os dias? Se você não come, se você não toma banho, você vai ter reflexo disso, ok? Se eu não como todos os dias, eu vou ter o reflexo no meu corpo, no meu físico, porque eu vou estar com falta de nutrientes no meu corpo, vai começar a me gerar fraqueza, ok? Se eu não tomo banho, vai me gerar consequências. Por quê? Porque vai sobrevir odores, vai começar o odor subir, o fedor vai dar destaque, vai dar presença. Então quer dizer que quando eu torno a minha vida de oração ela presente, eu consigo mover o coração de Deus, eu movo o coração de Deus. Mas quem é que vai mover o coração do meu cônjuge? É Deus. Sim. A minha oração vai mover o coração de Deus. Mas para mover o coração do meu cônjuge, é Deus que vai fazer isso. Mas a minha postura dentro de casa tem que ser de homem e mulher de Deus. Amados, ser cristão não quer dizer que você tem os exemplos dentro da sua casa. Porque o casamento é de difícil convívio, porque é construção. Então eu tenho uma vida de oração com Deus. E às vezes o meu cônjuge não tem. Mas se você tem vida com Deus, a sua postura, não só o tempo que você passa de oração com Deus, mas a sua postura vai fazer com que atraia o coração do seu cônjuge para estar com você. Falar que é fácil eu e meu marido, mesmo tendo essa vida de ministrar para casais, para administrar a palavra de Deus fora,
ministrar palestra, que a gente tem um tempo fácil para falar que nós dois oramos juntos. É difícil. É difícil. Mas o que acontece? Mas a gente aproveita exatamente a hora para que isso aconteça. E esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia foi onde Deus tratou conosco e referente a isso. Mas isso não faz com quando eu oro mais que meu cônjuge, eu forte e ele fraco. Não. Mas eu posso ensinar, eu posso motivar, eu posso dizer, olha, teve um período, amados, que eu estava numa intimidade com Deus de buscar a palavra de Deus em oração, e eu ficava cobrando demais. E aí, você não vai orar? Mas a minha cobrança não era, o que eu falava não era como motivação, mas como cobrança. E cobrança não move o outro a fazer. O que move o outro a fazer é motivação. Eu preciso motivar o meu cônjuge a ele estar comigo orando. E às vezes a motivação ela é vinda pela dor, ela é vinda pela perda, ela é vinda por causa de uma enfermidade. Mas a motivação da mulher com uma palavra que o incentiva a estar por uma conquista, por uma meta, por um projeto, por um processo que nós desejamos alcançar, é necessário. Nós mulheres pecamos muito quando nós não motivamos o nosso marido a estar conosco, mas nós queremos cobrar para ele estar conosco. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro vai dizer assim, que a mulher sábia, né, que a mulher ela consegue ganhar o marido sem palavras. Querido, mas que nem a irmã Simone, ela fez uma pergunta, boa noite, né? Quando só um está orando há muito tempo e o outro está fraco, você, irmã Simone, você ainda está em vantagem. Porque ele está fraco, mas não está desviado. Ele está fraco, mas não está traindo, não está em adultério. Ele está fraco. E o fraco, eu tenho que fortalecer ele com o quê? Com oração, com palavra, com direção, com postura. Porque, amados, nós estamos vivendo em tempos em que muitas pessoas estão fracas. Por isso que a palavra lá diz, né, que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levante, né? É melhor andar de dois. Por isso que Jesus ele enviava de dois em dois, né? Para que se um tivesse fraco, o outro estava forte. Para quê? Para dar motivação e ajudar o outro a se levantar. Isso, então, aí a necessidade, né? Irmã, enquanto você está forte, você está orando, eu sei que o teu coração arde para que ele esteja no mesmo nível que você, no mesmo nível de busca, no mesmo nível de intimidade, no mesmo nível de tempo com Deus. Porque o coração de toda mulher é desejoso de que o seu cônjuge esteja no mesmo nível de busca que o seu. Mas nem sempre vai ser assim. Né? Tem um tempo que ele está lado a lado com você. Vai ter um tempo que você vai estar trabalhando mais, buscando mais, guerreando mais. Mas vai ter um tempo que você vai estar mais desanimada. Você vai estar um pouco mais cansada. E ele vai estar ali. Então, irmã, você não se sinta sozinha. Você não está sozinha. Eu quero dizer para você que de repente esse é um tempo, mas que o Senhor está tratando com ele. Quando você está em busca, apresenta a ele em oração e que a sua postura denuncie o Cristo que você tem buscado na oração. Porque às vezes, amados, nós temos visto mulheres que dizem que são cristãs, mulheres que dizem que que têm busca pela presença de Deus em oração, em palavra, mas a sua conduta não denuncia Deus. Denuncia o mal. Porque essa pessoa ela é muito mais carnal do que espiritual. Porque é rixosa. Ela não sabe falar. Ela não sabe servir. Porque não é porque você está em Cristo e o seu cônjuge às vezes não está que você vai deixar de servir ele. O seu papel é servir.
O meu papel, independente, o meu papel de sendo casado ou não, o meu papel é servir. O Senhor nos formou, nos gerou para servir ao outro. Servir o meu marido, servir o meu filho, servir o marido, servir a esposa, servir a sociedade, servir pai, servir mãe. Nós somos mordomos na terra. É para servir. Jesus, ele veio para nos servir. Então nós não somos maior que Cristo, mas também não somos menor, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é primogênito. Nós somos irmãos. Somos um com ele. Então a necessidade agora é de nós denunciarmos o Cristo que nós servimos. Mostrar, né, quem é Cristo através da nossa vida, né? Isso. Mostrar quem é Cristo através da nossa vida. E às vezes, que nem a irmã colocou aqui, né? Se ele tá fraco, às vezes ele tá passando por alguma coisa. Tá nas suas guerras suas guerras internas, na sua guerra particular. Será que a irmã já chegou e perguntou para ele o que ele está passando, se ele está passando por alguma coisa? Porque o homem, ele é muito difícil de se abrir. Ele é muito difícil de falar, de expor. E às vezes o homem, ele está passando por algo em sua vida e ele não fala, ele não demonstra, né? Por quê? Porque nós temos a cultura machista, essa cultura que o homem, ele é forte, que não pode chorar, né? Que o homem não pode chorar, que o homem não pode demonstrar isso, não pode demonstrar dor. E às vezes, de repente, ele está passando por alguma coisa, ou de repente algo que o chateou, ou de repente, eu não sei se a irmã, vocês são evangélicos, né? Acredito que sim. Talvez algo que chateou ele, ou de repente dentro da igreja, dentro do ministério, ou de repente dentro do relacionamento de vocês, e ele se deu uma esfriada, né? Porque nós passamos por isso, porque nós cristãos, nós somos que nem as estações, né, do ano. Às vezes nós estamos, às vezes nós estamos lá no verão, às vezes nós estamos no inverno, no outono, né? Às vezes nós estamos lá em cima, top, buscando a Deus a todo vapor, né? Como o verão, mas às vezes nós estamos como inverno, e às vezes nós estamos como outono também. Então a irmã tem que se achegar até o seu cônjuge, né? Se você não falou com ele, ou se você já falou, entender o porquê ele está dessa maneira, o porquê ele está assim, né? Para que vocês venham juntos estar buscando em oração e trazer para dentro do seu casamento o fervor, né? A intimidade, o relacionamento de Deus para a vida de vocês. Então por isso que Deus colocou de 2 em 2. Quando um estiver fraco, o outro é para ajudar, para erguer. É por isso que nós temos que colocar Deus como prioridade sobre o nosso casamento, sobre as nossas vidas, né? Quando nós trazemos essa verdade sobre o nosso casamento, né? Colocamos Deus como governo sobre as nossas casas, nós sabemos quem está direcionando, sabemos quem está dando direção. E queremos dizer que há guerras particulares, amados, a guerra que nós passamos no nosso exterior e nós mesmos não está tendo problema nenhum no nosso casamento, mas nós temos as nossas guerras, as nossas lutas particulares. Só que às vezes isso está sendo demais para mim, então eu preciso conversar. E quem é melhor para conversar com você do que o seu cônjuge que está mais perto de você? Né? Mas irmã, de repente, ele é chato, ele não sabe falar, não sabe expor. O conflito é seu. E você precisa colocar para fora aquilo que está te matando. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, fuja da aparência do mal. Não é para você fugir do mal. Porque quando você fala, olha, fuja do mal, eu já estou nele. Mas fuja da aparência do mal. E às vezes as suas guerras pode ser a pornografia, pode ser o vício em alguma outra coisa que está trazendo distanciamento do seu relacionamento. Né? Tem guerras aí que são muito mais profundas, que tem marcas,
que você precisa vencer, batalhas que precisam vencer. Frustrações, então, decepções. Né? Rejeições, você tem carregado do seu passado, né, até nas datas de hoje, então que você saiba utilizar essa ferramenta que ela tem grande poder, que é a oração. Né? No tempo oportuno, você vai ter recompensa do depósito que você tem feito de oração. É porque nós temos que entender, né, que o momento de oração é o mais importante da nossa vida, né? Então, quando nós entendemos isso, né, e sabemos que Deus, ele é o único, ele é unânime em nossas vidas, e nós trazemos Deus, automaticamente nós vamos receber, né, as armas que nós precisamos para vencer os nossos inimigos. Então nós temos que entender que a oração, né, ela é importante, é primordial em nossas vidas. E quando nós estamos dentro de um relacionamento, tanto o casal quanto o conjugal, quanto no namoro, né, que são cristãos, estão namorando, eles têm que estar em oração. Quando estão noivos, eles têm que estar em oração. Para quê? Para que Deus ele venha dar o direcionamento certo, o rumo certo, para que você venha alcançar o objetivo certo dentro do seu casamento. Para quando você casar, para passar a ser casado, né? Quando vir as guerras, você já tem a arma certa e você sabe qual é a arma. Você já tem essa maturidade. Essa maturidade dentro do casamento, você sabe que é a oração. Que Deus vai te dar essa arma para vencer o seu inimigo, que é o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que está nas regiões celestiais tentando nos destruir, nos tragar, destruir a família, destruir a sua parentela, né? Ele tem trazido isso nesse século, nesse mundo, nesses dias de hoje, tentado destruir de uma forma tremenda, entrar nas vidas das crianças. Por isso que nós, pais, temos que ministrar nas vidas dos nossos filhos, ministrar quando ele está dormindo, né? Ensinar a ele a ler a Bíblia, a orar, ministrar na mesa, porque a mesa é um lugar de honra, se assentar à mesa, não perder essa comunhão da mesa, porque a mesa ela ensina muitas coisas. O cônjuge, quando entrar no seu quarto com a sua esposa, ir para o lugar de intimidade, trazer relacionamento em oração, para que Deus venha fortalecer a cada vez mais o casamento, né? E nós derrubarmos esse inimigo que tem tentado nos destruir. Pelo menos, amados, antes de dormir, né, estabeleça esse tempo com Deus, né, como casal. Né, mulher, seja sábia para convidar o seu marido a estar com você ao pé da cama e orando ao Senhor. Você, marido, sai dessa zona de conforto. Muitas vezes, né, a mulher já está orando, então eu não preciso não. Ajude a sua mulher, dê apoio. Deixa eu dizer para você, se você não sabe, mas a palavra do Senhor diz que você, homem, é o líder espiritual. Você quer dar direção para sua casa, para sua família. Você tem que receber, você como cabeça do lar, você tem que estar no nível de intimidade com Deus muito maior do que a sua esposa, para poder trazer e receber de Deus uma revelação da parte de Deus para você trazer direção para sua casa. De repente a sua casa está sem nenhum direcionamento porque você, homem, não assume o seu papel de líder espiritual. E às vezes a sua casa ela está mais voltando do que indo para um propósito. Por quê? Porque destino, né? Para um destino. Por quê? Porque você não pegou a direção de Deus. Não é a mulher que tem que pegar a direção de Deus. A mulher, ela tem sim que ter intimidade com Deus. Por quê? Porque ela precisa administrar o que lhe foi dado, a sua casa. Mas quem dá luz para levar a um destino é você, homem. Então se posicione. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que muitos casamentos estão sendo destruídos. Não aceite isso sobre a sua casa. Eu não aceito isso sobre a minha casa e eu não aceito isso sobre a casa de cada um que tem assistido e aonde essa live alcançar. Porque, é tempo de rejeitar isso. Porque muitos maridos eles estão sentados, né? Eles estão deitados, né? Eles estão acomodados. Então o Senhor está dizendo para você levantar. Levanta, fica de pé, erga. Tem que ficar de pé na posição de sacerdote.
Trazer luz para sua casa. É isso que o Senhor está falando. Às vezes sua casa está em trevas, por quê? Porque você, homem, não se posiciona diante de Deus, não se coloca de pé, não se apresenta diante do Pai para trazer luz para sua casa. Às vezes você fala, nossa, mas a minha mulher é rixosa. Às vezes está faltando a sua intimidade com Deus para trazer luz, porque essa mulher rixosa, de repente, está necessitando de uma palavra para poder ela mudar o estado que ela está e voltar para o estado original. Uma palavra do sacerdote, né? Ele ministrar sobre a sua esposa, né? Porque às vezes o homem ele joga a responsabilidade para a esposa, né? Verdade. Então, tá precisando ele ministrar na vida da esposa, ele se posicionar, ele se colocar de pé para que ele venha tomar a posição. Porque nós temos visto que muitos homens ele não medita na palavra. Não medita na palavra do Senhor. Não busca a palavra do Senhor, mas ele cobra da mulher. Mas ele é o responsável, então ele tem que meditar na palavra do Senhor Jesus. Às vezes, eu faço isso, eu toco na igreja, eu sou o porteiro, eu sou o cooperador, eu sou isso, eu sou aquilo, mas e a palavra? Você tem aprendido a palavra? Você tem meditado na palavra para saber qual é a luz que o Senhor quer trazer para o seu casamento, para a sua vida? Qual é a ministração que Ele quer que você ministre na sua casa, na sua família, no seu filho? Verdade. Amém? Amém? Amém. Tem alguma palavra? Não, então, tentando achar aqui, não. Não? Amém, meus queridos? Que você possa ficar com essa ministração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Então que você entenda que o momento é de oração. A oração ela é importante na sua vida e na minha vida também, na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Então quando nós entendemos que a oração ela é importante para a nossa vida, nós vamos estar com Deus. Deus ele vai nos dar as armas que nós precisamos para vencer o nosso inimigo. Então, o inimigo dessa noite, da sua vida conjugal, não é o seu esposo, não é a sua sogra, não é a sua esposa, não é o seu filho, mas é o diabo Satanás que tem tentado destruir a minha vida e a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter trazido clareza para a sua vida, que se a irmã entendeu, a irmã Simone, o que nós falamos, mas se a irmã não entendeu, a irmã pode chamar nós no privado, tá? Pode chamar lá no Messenger, tem o WhatsApp lá também. A irmã pode entrar em contato conosco em nome do Senhor Jesus e nós vamos ajudar de alguma maneira trazendo a luz da palavra para a irmã em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos orar nessa noite pela sua vida, pelo seu relacionamento, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu marido em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está quebrado, a aliança que está quebrada, que você quebrou, Deus vai restaurar em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Teu nome, Jesus, eu apresento nesta noite, ó Pai amado, cada família, cada casal, cada casamento, cada filho, cada sogro, cada sogra, Pai amado. Que o Senhor, ó Pai amado, venha restaurar a comunhão, venha restaurar o relacionamento, venha restaurar a intimidade, Senhor, na vida conjugal, ó Pai querido. Senhor, o voto que foi quebrado, a aliança que foi quebrada, Pai, nesta noite, Pai, nós te pedimos, ó Pai amado, entra com a Tua palavra forte, com a Tua restauração, com a Tua restituição, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai querido, nessas vidas, nessas famílias, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai amado, famílias restauradas, famílias, meu Deus, restituída pela honra e pela glória do Teu nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor
Ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas. Ore por nossa vida, pelo nosso ministério em nome do Senhor Jesus. Nós te chamamos para você ser os nossos intercessores em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu legado, a tua geração em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração. Até terça-feira, assim se Deus nos permitir. Amém. Fiquem com Deus, amados. E fiquem com essa verdade. Não quebra a aliança por qualquer coisa. Se afaste da aparência do mal. O Senhor é a sua força, o seu refúgio em tempos de angústia. Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Um beijo no coração. Tenha um ótimo final de sábado. Um começo de um domingo abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Fica com Deus.